E nesse quarto e último vídeo sobre Cusco e arredores, eu vou falar sobre as montanhas de Vinicunca, que você provavelmente já viu em alguma foto por aí. Elas são aquelas montanhas bem coloridas que foram descobertas há uns 2 anos. E eu falo descobertas com aspas, porque os locais ali já sabiam da existência dessas montanhas. Ou seja, na verdade elas foram descobertas pelas agências de turismo há 2 anos, e há mais ou menos 1 ano que elas ficaram bem famosas no Brasil. Daí, procurando ali pelas agências de Cusco, eu agendei um tour por 90 soles. Esses 90 soles do tour incluem guia, ida, volta, a entrada no parque, o café da manhã e o almoço no esquema buffet, que é tipo coma o quanto você puder. Dá pra você achar mais barato. Pelas ruas andando eu encontrei até por 65 soles, só que por esse valor não inclui nem café da manhã, nem almoço e nem a entrada. E já o início do tour é uma coisa bem foda, porque a van chegou ao hostel às 4h30 da madrugada. E nesse horário a gente partiu pra pegar as outras pessoas e foram umas 3 horas de estrada até a gente chegar no lugar onde a gente ia tomar o café da manhã. E esse caminho pelas montanhas ele é muito foda pra caralho de bonito. Tem várias lhamas pelo caminho e por ele ser entre as montanhas ele é um pouco perigoso. Tinha até uma mulher que estava fazendo o sinal da cruz o tempo todo ao meu lado. E daí você toma um café da manhã que é panqueca, pão, manteiga, umas marmeladas. Aí tem café, tem chá pra quem quiser. E foi nessa hora que o grupo começou a conversar, porque 4h30 da manhã até ali tava todo mundo praticamente dormindo. E daí depois do café da manhã você pega mais 15 minutos na van até o começo da trilha. E no início da trilha o guia começa a dar as instruções. Ele diz que essa caminhada ela é foda, só que foda pro mal, ela é muito difícil. 8 kilometers to get to the top and 8 kilometers to come back here, okay? But it's going to be a lot more difficult because the high. We are going to start at 4,300 meters above sea level. We're going to get until 5,100 meters above sea level, okay? E o comecinho ali, pra mim pelo menos, foi a parte mais difícil. Assim que eu saí da van, eu já me senti meio tonto por causa da altitude. E daí você baixa um pouquinho e começa a subir. E esse início de subida foi muito foda. Mas eu acho que foi tipo uma adaptação inicial ali, tanto física quanto mental. E daí depois do guia plantar todo esse terror na sua mente e uma caminhada inicial de 15 a 20 minutos, você chega num lugar onde você pode alugar cavalos. Ou seja, se naqueles 15, 20 minutos iniciais você viu que não vai dar e que não está se sentindo bem, você pode arregar desse desafio e alugar os cavalos com locais. Esse aluguel ele custa 45 soles ida e volta, 45 para subir e 45 para descer. E teve muita gente do grupo que arregou e subiu mesmo de cavalo. E eu tenho que confessar que eu, fitness como sou, só que não, também pensei por alguns momentos em pegar aquele cavalo ali, porque no começo eu realmente estava me sentindo mal. Eu acho que nem o Bino passou por uma cilada desse tamanho. É uma cilada, Bino. Mas daí a gente sentou um pouquinho ali, o guia deu mais algumas explicações, eu comecei a me sentir bem novamente e daí eu decidi ir sem cavalo. E daí você tem 50 minutos de subida até chegar à entrada do parque, que é o lugar onde você paga os 10 soles, se não tiver incluso no seu tour. E depois disso, você tem mais 1h30 de subida até chegar às montanhas coloridas de Vinicunca. Então dá pra ver, pelo modo como eu tô falando, que é de boa. Mas bem ali na frente, já começa a subida. Mas é tipo 1h30, você anda, para um pouquinho, descansa, depois anda, para um pouquinho, descansa, esse tipo. Não é 1 hora de ir ali correria, não. O pessoal que foi de cavalo, eles chegaram um pouquinho antes de mim. Só que o cavalo não vai realmente até o topo, ele para ali na subidinha final. Só que essa subida final deve dar uns 15 minutos, mas é também uma subida foda. E daí que finalmente, depois de acordar às 4h30 da madrugada, pegar 3 horas de van e andar 2h30 subindo, a gente finalmente chegou ao viewpoint das montanhas coloridas de Vinicunca. Só que não falta muito. Tá ali, cadê meu dedo? Ali. E lá em cima, além de ser muito frio, venta pra caralho também. Então eu aconselhava você ficar só uns 40, 50 minutos ali apreciando a paisagem, que até não é um tempo pequeno não, é um tempo bem válido. E
E essa vista de lá realmente vale muito a pena. Na sua frente você tem as montanhas coloridas, ao seu lado você tem algumas partes não tão coloridas quanto as montanhas, mas também coloridas. E logo atrás de você está a montanha nevada Alsangate, que é o segundo ponto mais alto do Peru. E daí depois daqueles 40, 50 minutos ali de contemplação, o guia chamou a gente para ele falar um pouco ali sobre a região. Podemos encontrar este tipo de montaña solo en 4 partes del mundo, ¿ok? La primera... China. ¿Qué más? Acá y no sé el cuarto. ¿Alguien sabe el cuarto? En Mongolia, creo. No. Tenemos en China, China, sim. ¿Perú? Argentina, Ajá. Perú. ¿Alguien sabe la última? No. Aí em Y en Bolivia. E ele falou que dizem que por ali tem até ouro escondido, então as mineradoras queriam usar esse lugar, mas como os locais tratam algumas montanhas como sagradas, e essa inclusive, eles não permitiram que as mineradoras destruíssem esse lugar. E daí ele passou a ser usado no turismo, que é uma coisa muito mais válida e menos impactante do que uma mineradora filha da puta. E daí o guia dá as explicações, responde as perguntas que você tiver, e depois disso são mais 2 horas de descida até chegar de volta à van. Só que lá pela metade dessa descida começou a chover um pouco, depois começou a cair umas pedrinhas pequenas de granizo, depois começou a cair umas pedras grandes de granizo, que estavam até doendo mesmo quando elas batiam no corpo. E daí eu continuei andando ali de cabeça baixa para me proteger do granizo e tal. Só que quando essa chuva de granizo estava parando, eu levantei o capuz, olhei para trás e a paisagem tinha mudado completamente. E ficou uma coisa muito foda, espetacular, muito bonita mesmo. E daí a gente chegou até a van, foi até o mesmo lugar onde a gente tinha tomado café da manhã e lá tava pronto um buffet. E esse buffet, depois desse dia super cansativo, tava foda pra caralho, tava muito bom. Você podia repetir quantas vezes você quisesse e a comida tava muito boa. Eu repeti 2. E daí a gente pegou a van de volta pra Cusco às 4 horas da tarde e a gente chegou a Cusco exatamente às 7 horas da noite. Eu tenho que confessar que no início eu não esperava muito dessas montanhas coloridas, principalmente pelo fato de eu já ter visitado antes disso outras montanhas coloridas num parque gigantesco que fica na China. Só que o que eu acho que me fez realmente gostar dessas montanhas coloridas, em comparação com as da China, é que na China é um parque bem estruturado, tem ônibus para levar você de um lugar para o outro, enquanto aqui em Vinicunca é tipo um desafio pessoal você conseguir subir a porra daquela montanha. E daí que se você for a Cusco, eu realmente recomendo que você faça esse tour, porque é muito bacana. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o joinha, coloca as perguntas aqui nos comentários. Me segue no Instagram para você conseguir acompanhar o dia a dia dessa viagem ainda mais ao vivo. E esse foi o meu último vídeo de Cusco. O próximo destino que eu vou mostrar é Puno. Então, vamos nessa. Os primeiros 5 minutos são uma subidinha que já foda, mas é pequena. Sempre no começo eu tenho vontade de mijar, muita. Mas aí depois você para, o guia passa as instruções. E agora os próximos 30 minutos são uma reta, não tem subida, praticamente não tem descida.